A salvação é para todos os que crerem em Jesus. E isso incluía, nos tempos bíblicos, os gentios. E nós vamos estudar nesta aula exatamente como a palavra de Deus chegou até os gentios. Sejam bem-vindos. Este é o canal EBD Impactante, um canal que foi criado para proporcionar a você, professor de escola bíblica dominical, subsídios para que você ministre uma aula de escola bíblica dominical impactante. Como é de seu conhecimento, nós estamos estudando neste trimestre sobre o tema A Igreja em Jerusalém. São 13 lições abençoadas que nós estamos caminhando dentro do livro de Atos dos Apóstolos. E nesta oportunidade nós vamos aprender na lição de número 12 sobre o tema O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. O texto áureo desta lição nos diz: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo 20. A verdade prática nos diz: faz parte da missão da igreja a evangelização dos povos não alcançados. Os objetivos da lição são 3, e o primeiro é destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. O segundo, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder sua essência. E o terceiro, valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Se esta é a primeira vez que você assiste a essa videoaula, eu sempre tenho dito aos alunos, àqueles que me assistem, os objetivos da lição são fundamentais para que você norteie a sua aula. Se você basear a sua aula, e isso eu falo de início, desenvolvimento e conclusão, nos objetivos, você vai conseguir ensinar toda a revista, toda a lição da semana, sem nenhum tipo de problema. Você, professor, professora, não deve desprezar os objetivos da lição. Nós vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 30. E eu não canso de dizer a vocês que a leitura bíblica em classe precisa ser lida. Existem muitos alunos que sequer olharam a revista durante a semana. E quando você lê o texto bíblico, você traz eles para perto de você no tocante ao que você vai ministrar na aula. Os alunos precisam associar o texto da leitura bíblica em classe com aquilo que você vai ministrar. Então vamos para o texto, Atos 11, 19 e 30. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo,
e, achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra. Nós somos professores de Bíblia, Senhor, e nós vamos ensinar Bíblia aos nossos alunos. Por isso eu quero te pedir graça, sabedoria, direção a mim e a cada um dos alunos, dos professores que assistirão essa aula. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sempre tenho dito que nós somos professores de Bíblia. Eu e você somos chamados, somos escolhidos por Deus, dotados de dons espirituais, ministeriais, naturais, para ensinar Bíblia aos nossos alunos. E me preocupa muito saber que um número muito grande de professores de escola bíblica dominical não leem os textos em sala de aula. E as desculpas são inúmeras, os motivos são inúmeros. E eu quero convidar você, eu vou colocar aqui em algum local desse vídeo, provavelmente aqui no meu lado esquerdo, um link para você assistir um dos módulos do curso Como Preparar e Ministrar uma Aula de Escola Bíblica Dominical Impactante, que fala sobre a importância da Bíblia Sagrada. Assista esse módulo. Se você gostar, deixe o seu comentário e, aproveitando, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Eu tenho o objetivo de chegar até o final desse mês a 1.000 inscritos. Nós estamos com 842. Eu acredito que esse conteúdo tem sido útil para você. Então, o que eu peço em troca, se assim nós podemos dizer, é o seu comentário, a sua curtida e a inscrição neste canal. Então, vamos para a introdução desta aula. Nesta lição, nós vamos continuar caminhando pelo capítulo 11 do livro de Atos, onde os cristãos atravessam os limites territoriais da Judéia, da Galiléia, e vão até a Síria, onde o evangelho continua sendo pregado aos gentios. Desde a aula passada, eu tenho mostrado para vocês, quando eu me atinei para esse detalhe, eu falei, eu preciso mostrar isso para os alunos. Essa revista, ela literalmente está caminhando sobre o livro de Atos. Já falamos sobre isso, e aqui você vê um panorama. Nós estudamos sobre o livro de Atos 8, capítulo 9, capítulo 10 na lição passada, e agora nós estamos no capítulo 11, falando sobre a pregação em Antioquia. E uma das maneiras mais extraordinárias de nós ensinarmos aos alunos de onde é que alguém parte, para onde é que esse alguém vai, é através dos mapas. E se você prestar atenção aqui nesse mapa, eu vou deixar essa apresentação completamente gratuita para você. Tem um link lá na descrição do vídeo, você pode clicar, usar da maneira que você quiser, alterar, modificar. Eu estou doando para vocês. Até quando eu não sei. Então, enquanto eu tiver condição, eu vou doar. Então, os discípulos saem aqui, na aula passada a gente falou, saem da Judéia, eles passam por Samaria e eles chegam a Galiléia. Da Galiléia, eles continuam subindo e vão até a região da Síria. Nesse mapa, nós conseguimos ver um pouquinho mais detalhado. Aqui tem a Judéia, Samaria, Galiléia,
que fazia fronteira com a região fenícia e síria. Lembra da mulher Ciro-fenícia? Era uma mulher que morava aqui nessa região. Então, eles chegaram até a cidade de Antioquia da Síria. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar um pouquinho mais sobre esse assunto. E vale muito a pena nós reforçarmos nessa introdução que todo o trabalho dos apóstolos e dos discípulos estava intimamente ligado à promessa de Deus feita para o batismo no Espírito Santo. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Já expliquei para vocês, o mapa mostra isso, Jerusalém, Judéia, a região, Samaria um pouco depois vem a Galileia e os confins da terra estão aí e chegou até você, chegou até a mim, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então vamos para o tópico de número 1, que tem como título Uma Igreja com Consciência Missionária. Eu recebi mensagem de alguns alunos, essa câmera está me dando um baile, aí agora nós estamos focados. Eu recebi algumas mensagens de alguns alunos perguntando, professor, por que você não explica os subtópicos que existem na lição? E eu disse a eles, eu vou dizer a vocês, não é que eu não explico os subtópicos, é que eu os condenso dentro do tópico 1. Na minha singela opinião, fazendo dessa forma, você ganha tempo. O tempo para ensinar é tão escasso, então se a gente for citar subtópico 1, 2, 3, isso vai tirando o tempo. Mas, atendendo aos pedidos de vocês, eu vou citar antes da explicação de cada um desses subtópicos. Então, o subtópico 1, ele tem o título Evangelho para além da fronteira de Israel. Nas aulas passadas, eu usei uma palavra de forma errônea. O êxodo significa uma saída em massa da população, dos habitantes, de um povo. A palavra que melhor descreve o que aconteceu depois da perseguição é diáspora. A diáspora é a saída com propósitos específicos, depois de algum tipo de situação, de um volume pouco de pessoas, e é exatamente isso que aconteceu. A diáspora dos discípulos começou com Filipe, que ele saiu de Jerusalém e foi até Samaria, e agora os discípulos chegam em outro país. É importante nós mencionarmos que essa perseguição, a perseguição permitida por Deus, ela serviu como uma ferramenta. Por causa dessa perseguição, os discípulos foram dispersos e chegaram até outras regiões para pregar o Evangelho. Esse mapa, ele mostra as viagens missionárias de Paulo. Porém, ele nos dá um panorama muito melhor para nós entendermos o que foi que aconteceu e de onde eles realmente saíram e para onde eles realmente foram. Olha que coisa interessante. Aqui você tem Jerusalém, no 2, aqui tem Jope, Cesareia Marítima, a região de Tiro e Sidom, lá em cima Antioquia. Então, os discípulos, por causa da perseguição, saíram de Jerusalém, passaram em Samaria, continuaram a trajetória, entraram na região da Síria e chegaram aqui em cima num ponto extremamente ao norte da Síria, na cidade de Antioquia da Síria. Vocês vão ver, vou ensinar daqui a pouco, que existiam muitas Antioquias, e a Bíblia cita 2 especificamente. Existe um texto
a gente já leu ele nessa aula, que fala muito claramente sobre essa questão, Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. Olha que coisa interessante. A gente não sabe se o acontecido com Cornélio chegou até eles, mas a verdade é que aquela cabecinha religiosa ainda estava proeminente, estava marcante, estava forte. Então, o que aconteceu? Algumas pessoas, alguns dos convertidos, discípulos que estavam naquele grupo, eles continuaram a trajetória até entrar na região da Fenícia, da Síria e chegar até a cidade de Antioquia. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês e eu espero que vocês pensem, meditem e fale sobre isso com seus alunos. Se Jesus permitisse uma perseguição sobre os cristãos hoje, nos nossos dias, no Brasil, será que nós teríamos uma atitude semelhante às dos discípulos ou nós começaríamos uma guerra político-religiosa? Você já pensou nisso? Nós estamos vivendo um tempo bem complicado de polarização religiosa, política, econômica, cultural. Parece que as pessoas estão se dividindo cada vez mais. Eu sou desse, eu sou daquele, você está errado. Mas a verdade é que a gente precisa entender que nós somos cristãos. E como cristãos, nós vamos inclusive falar sobre isso nessa aula, nós somos discípulos de Cristo. E aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, será que Cristo teria o mesmo comportamento que nós temos hoje em algumas situações? Vocês viram que os discípulos continuavam com a mente assim. E existem religiosos de plantão, na minha avaliação, são fariseus modernos. Eles criticam tanto as outras pessoas e eles não conseguem olhar para si mesmo. Então a gente precisa prestar atenção nisso, meus irmãos. E a gente precisa ensinar, os alunos precisam aprender através de nós, que somos professores de Bíblia. Então, o subtópico 2 tem como título Cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão. Os cristãos, eles estavam focados na nobre tarefa de evangelização, ainda que existissem barreiras. E isso é muito lindo. É muito bonito ver alguém falar de Jesus para as outras pessoas. A gente sabe o que Jesus faz, a gente sabe o que Jesus fez conosco. Então, é muito bonito ver isso. E os discípulos daquela época, eles estavam focados, porque Jesus disse para eles fazerem isso. Atos capítulo 11, versículo 20 nos diz: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E aí eu pergunto a vocês, que igreja conseguiu avançar tão rápido como aconteceu naquele tempo? O que nós sabemos é que Jesus, ele salva, quando ele salva a pessoa, cada uma dessas pessoas tem um núcleo de relacionamento de amizade, um núcleo familiar, um núcleo de negócios, de trabalho. E quando Jesus salvava as pessoas, essas pessoas começavam a falar dele para outras pessoas. E é assim que a igreja cresceu vertiginosamente. E é assim que ela continua crescendo. Hoje nós temos outra situação, mas naquela época o evangelho teve um impulso muito marcante. Nós chamamos isso de o poder da multiplicação.
A base bíblica é sempre a mesma. Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse: ide por todo mundo, ensinando e batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, 15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A base é a mesma. Foi Jesus que nos disse para fazer desta forma. E aí eu pergunto a vocês, imaginem se todos os cristãos da face da terra hoje, neste dia, hoje eu estou gravando essa aula, é 14 de setembro de 2025. Imagine se todos nós falássemos de Jesus para as pessoas que estão próximas a nós. Sabe quem faz isso? Os muçulmanos. Os muçulmanos, se nós observarmos o crescimento vertiginoso deles, eles estão trabalhando muito. E olha que eles não possuem o Espírito Santo para convencer o homem de seus próprios pecados. Então, a gente precisa pensar nisso. Vamos fazer os nossos alunos pensarem. Subtópico 3. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. O termo leigo, ele tem origem no latim laicos, derivado do grego laikos, que significa do povo. Você já viu falar? O Estado é laico. O Estado é do povo para o povo. O significado principal da palavra leigo é aquele que não tem conhecimento especializado sobre um determinado assunto ou área. Vamos dar um exemplo. Pessoa que não possui conhecimento técnico em medicina pode ser chamada de leiga em medicina. Alguém sem formação jurídica é um leigo em direito. Em geral, alguém que é ignorante no sentido de ausência de conhecimento sobre determinado assunto, pode ser chamado de leigo. Vamos abrir o primeiro parêntese oficial nesta lição. Existem muitos cristãos que dizem que o evangelho é simples e, por isso, não precisamos estudar teologia e ficar ensinando coisas muito profundas. Será? Será que isso é verdade? Nós precisamos entender, queridos irmãos, que as coisas mudaram. A palavra de Deus, ela não muda, ela não vai mudar nunca. Ela é firme, é poderosa. Porém, as pessoas mudaram. E eu pergunto para vocês, quem é o cristão nesta imagem que vocês estão vendo? Se você está acessando pelo celular, talvez seja um pouco mais difícil. Nós temos aqui um senhor simples, simplório, vestindo um macacão, orando em um chão de madeira bem simples, com um banco bem simples, e nós temos do outro lado, um jovem em uma igreja imponente, vestido um terno provavelmente muito caro, com uma Bíblia nas mãos. Para algumas pessoas, e aí eu volto a falar para vocês, são religiosos de plantão, são fariseus que veem só o exterior. Algumas dessas pessoas, somente essa imagem da esquerda, a pessoa crente. Mas a gente precisa entender que as igrejas Assembleia de Deus e todas as igrejas pentecostais começaram lá atrás, aproximadamente 100 anos, e tudo era muito simples. Poucas pessoas tinham acesso a estudo, poucas pessoas tinham faculdade, curso superior no Brasil era uma coisa dificílima, só a alta sociedade tinha. Os irmãos eram todos muito simples, pouquíssimo conhecimento. Só que hoje nós estamos vivendo outro tempo. E talvez você diga, mas todo mundo tem que ser simples. Simples é uma coisa, simplório é outra. Não é porque uma pessoa se veste bem e anda numa Mercedes que ele não pode ser simples. E às vezes uma pessoa que você olha, ele está vestindo uma roupa simplória, ele não é simples. Então a gente precisa entender isso. Existem pessoas, meus queridos, que frequentam restaurantes simples. É o que eles conseguem pagar. Se eles pudessem pagar outros mais caros, eles frequentariam. Existem pessoas que frequentam os mais caros da cidade. E aí eu pergunto para vocês, fazendo uma analogia, o evangelho não era para judeus e também para os gentios? Então o evangelho é para
pessoas simples e pessoas que são pobres e simples, e para as pessoas que são extremamente abastadas, ricos, milionários, e que também podem ser simples, porque quem vai fazer com que eles sejam simples é o Espírito Santo. A gente precisa ampliar as nossas fronteiras. Como professor de escola bíblica dominical, nós precisamos alcançar todas as pessoas. Talvez na sua sala existem médicos, e dependendo da forma que você ensina, ele não vai conseguir identificar o que você está falando, e ele vai ter dificuldades. Por isso que o superintendente, eu estou com um curso assim, prestes a ser lançado, e esse eu vou fazer questão de ofertar para você de forma gratuita, como eu fiz com o como preparar e ministrar uma aula de escola bíblica dominical, impactante, para que você cresça o máximo que puder. Então, a gente precisa entender isso. E aí, é bem provável que a internet tem tudo, é bem provável que existam pessoas que vão parar de me assistir nesse momento, porque eles falam o seguinte: evangelho tem que ser simples, meus alunos são simples e gostam de coisas simples. Será? Faça uma análise. Faça uma análise sobre isso. Vamos continuar. A igreja que estava em Antioquia, ela foi fundada pelos discípulos que não se importavam com as barreiras culturais e religiosas que existiam e começaram a evangelizar os gregos. É mais ou menos assim, eu vou falar de Jesus para esse povo, eu vou falar, e é bem provável que o Espírito Santo tenha trabalhado na mente deles, fala. Você já teve essa oportunidade de o Espírito Santo literalmente soprar na sua mente? Fale para esta pessoa. E algumas vezes o próprio Deus nos revela as situações que essas pessoas estão passando. Eu já tive essa oportunidade e é sensacional. Deixa eu abrir um outro parênteses sem escrever. Eu fui criticado por algumas pessoas quando eu disse que a gente não tem que orar para Deus revelar o que está no texto. Eu vou explicar um pouquinho mais aprofundado. O texto, meu querido irmão, minha querida irmã, ele já foi revelado, ele está na Bíblia. O que nós precisamos entender é que nós devemos estudar para aprender o texto. Ah, mas Deus pode nos revelar. Não, definitivamente Deus já revelou. O que Deus faz é nos auxiliar no discernimento, nos dar capacidade de estudar e nos auxiliar a extrair do texto e aplicar na nossa vida. Porque é o Espírito Santo que nos muda, que trabalha em nós de acordo com a palavra. Não torça as minhas palavras. Eu afirmo categoricamente a vocês que a tarefa de interpretar é nossa. E se você citar um texto bíblico, só um, que diz isso, pode colocar aí que nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos entrar, antes de nós entrarmos no tópico 2, a gente precisa lembrar uma outra coisa. Os resultados do trabalho daquelas pessoas foram visíveis e frutos da bênção do Senhor e do trabalho dos cristãos. Isso é claro em Atos 11, 21, que nos diz que a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. O tópico 2 nos fala sobre uma igreja com visão transcultural. Nós vamos aprender o que é essa visão transcultural. O subtópico 1 tem o título de A Cultura Helênica. A visão, irmãos, transcultural de evangelismo é a prática de levar a mensagem cristã para as pessoas que vivem em um contexto cultural diferente do que nós vivemos, ou seja, do missionário. E essa pessoa atravessa barreiras de línguas, costumes,
cultura, para compartilhar o evangelho, ao mesmo tempo em que respeita e se adapta à cultura local, sem alterar a essência da fé. O objetivo é alcançar etnias e povos que ainda não tiveram acesso à mensagem de Jesus. Isso é a visão transcultural do Evangelho. Romper barreiras, falar de Jesus a povos, tribos e nações que ainda não nos conhecem, que ainda não conhecem a Jesus. Olha só que interessante essa imagem. O evangelho alcança o índio, o evangelho alcança o africano, o europeu, o português e qualquer pessoa, o brasileiro, melhor dizendo, e todos os tipos de pessoas. E essa é a visão bíblica de Atos capítulo 1, versículo 8, até os confins da terra. O caso dos cristãos que entraram em terras gregas é classificado com o termo que hoje é conhecido como missões transculturais. Eles passaram para outro país que tinham uma condição socioeconômica, cultural e religiosa completamente diferente da deles. Eles deixaram a região própria, que tinha a sua própria cultura e religião judaicas, para entrar no território grego. E interessante que, ainda que não fosse conhecido, ainda que fosse conhecido, porque a região dominada pela Grécia, ela cresceu assustadoramente. Depois vieram os romanos e continuaram muito grande. Então é provável, até provável que esses que entraram na região da Síria e da cidade de Antioquia, talvez eles conhecessem aquela região e talvez até tivessem conhecidos. Só que não era o habitat deles. Então, vamos continuar. O que era a cultura helenista? A gente precisa ensinar isso para os alunos. A gente precisa mostrar. Isso é cultura, tá, irmãos? Professor de Bíblia, ele entra em contexto geográfico, cultural, histórico. É por isso que nem todos podem ministrar numa escola bíblica dominical. Ele precisa se dedicar ao crescimento. E eu tenho uma teoria, ela tem base bíblica. As pessoas que foram chamadas por Deus para ensinar, elas receberam do próprio Deus o que a Bíblia chama de dom ministerial de mestre. E eu vou deixar para vocês um outro linkzinho aqui em cima, para você assistir o módulo 2 do curso Como Preparar e Ministrar uma Aula de Escola Bíblica Dominical Importante, que tem como título O Chamado, para você entender que existem pessoas que devem estar em locais, em tarefas específicas. Os nossos alunos, eles precisam compreender que o mundo, ele sempre foi dominado por povos e por nações. Se a gente voltar na história lá atrás, a gente vai entender. Nós tivemos o Império Egípcio, depois os egípcios foram dominados pelos assírios, depois dos assírios nós tivemos os babilônicos de Nabucodonosor, depois da Babilônia nós tivemos o Império Medo-Persa, os Medo-Persas foram conquistados por Alexandre o Grande, da Grécia, e os gregos foram conquistados pelo Império Romano. Quando Jesus esteve nesta terra, o Império Romano dominava, porém, a cultura grega era profundamente dominante naquela região. E a cidade de Antioquia era uma cidade grega que pertencia ao país chamado Síria, e eles eram profundamente influenciados pela cultura grega. A Bíblia menciona duas cidades chamadas Antioquia. A primeira, que está no capítulo 11, é a Antioquia da Síria,
e a segunda é a Antioquia da Psídia. Só que, historicamente, existiam muitas outras Antioquias espalhadas pelo território grego-romano, especificamente romano. Essas cidades elas foram estabelecidas no tempo do Império conhecido como Seleucida. E um homem chamado Seleuco Nicator, que era filho de Antíoco, daí vem Antioquia, ele construiu pelo menos 16 cidades e colocou o nome de seu pai, Antíoco. A cidade então chamava Antioquia. E aí tinha Antioquia da Síria, Antioquia da Psídia e outras Antioquias. Essa cidade, naquela época, ela era a capital do país Síria. Hoje a capital da Síria é outra. E posteriormente se tornou a grande base missionária de Paulo. Vocês estão vendo a importância de nós conhecermos a cidade, os aspectos da cidade? Então vamos para o tópico 2.2, contextualizando a mensagem. Quando alguém se dispõe a fazer missões transculturais, bem especificado, é necessário fazer uma imersão de conhecimento nas características socioeconômica, cultural e religiosa da região onde a pessoa deseja servir ao Senhor. Ela precisa entender para onde ela vai, qual o idioma falado, que tipo de comida eles comem, qual a base da economia, o que ele vai poder trabalhar, em que área ele vai poder trabalhar. Só que tem alguns radicais religiosos, essa aula eu estou falando muito sobre isso porque alguns me incomodam, mas tudo bem. Alguns radicais religiosos afirmam, vou fazer uma comparação muito ferrenha, mas pra vocês terem uma noção. Nós temos radicais religiosos em todas as religiões. Nós temos no judaísmo, nós temos no islamismo e também nós temos no cristianismo. São proporções diferentes, mas nós temos. Essas pessoas, eles dizem que é necessário nada disso. Tem que estudar nada sobre o país, tem que estudar nada sobre cultura, somente o chamado é suficiente, é só chegar lá e falar de Jesus e por aí vai. Só que a gente precisa entender que se essa pessoa for para qualquer país muçulmano, especificamente os que são direcionados, que são guiados pela parte radical do Islã, eles vão ser presos e vão ser condenados à morte. E aí? Então, só precisa do chamado? Não precisa ter mais nada? Então, a gente precisa entender que isso é uma coisa muito séria. E aí outros dizem, mas no período apostólico ninguém fazia curso, ninguém estudava, era só mesmo ir e falar. Não é verdade. Os judeus sempre estudaram a palavra, sempre. Desde novinhos, eles são estudiosos. Saulo era um homem extremamente culto. Então, vamos continuar. Antes de passar para o próximo, a gente precisa entender o seguinte. Em se tratando de missão transcultural, se isso não for feito, se não tiver uma preparação, a chance do missionário ir e voltar é muito grande. Então ele perdeu tempo, perdeu propósito, perdeu dinheiro e às vezes perdeu até a vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Olha que foto linda e maravilhosa feita com inteligência artificial. O segredo da inteligência artificial é saber fazer o pedido. É uma comunicação. Se você se comunica bem com a inteligência artificial, você consegue que ela faça o que você está pedindo. Aqui você vê jovens sendo orientados por um professor, biblicamente falando, com um mapa mundi, estudando sobre os países do mundo e para as regiões onde eles vão. Isso é muito lindo. Aqui na minha cidade, tinha um projeto chamado Projeto Radical. Não me lembro a quantidade, não sei se eram 12, 16, alguma coisa assim.
de jovens que entregaram a sua vida a Jesus, entregaram a vida para um chamado ministerial, e eles foram para missões transculturais. Alguns ainda estão, outros vão, voltam, ficam um tempo aqui, voltam, mas é um trabalho, e foi um trabalho extremamente abençoado. Eu vou deixar um link, eu vou deixar na descrição do vídeo, de uma publicação na Missão Portas Abertas, que fala sobre o primeiro culto que foi realizado no Brasil há mais de 460 anos, uma coisa assim. E esse culto foi realizado por missionários que vieram de fora. Então hoje o Brasil também envia missionários para fora, isso é muito lindo. Então vamos para o tópico de número 3, uma igreja que forma discípulos. Nós estamos estudando sobre a lição de número 12 e agora nós vamos estudar sobre o tema uma igreja que forma discípulos. Vamos lá. O subtópico 1 do tópico 3 nos diz uma igreja que forma discípulos. A melhor forma, irmãos, de edificar uma igreja sólida é associar a pregação do evangelho ao ensino sistemático das Escrituras. A ordem de fazer discípulos, como a gente sempre tem falado, foi dado por Jesus. Só que Jesus não falou só vai e prega. Jesus falou vai, prega, ensina e batiza. Então, fazer discípulo é muito mais do que conseguir membros para a igreja. E nós já vemos isso bem claro nas outras lições que nós estudamos sobre esse assunto. Quando os apóstolos, os 12, ficaram sabendo que gentios haviam se convertido, eles, abriu, né, uma luzinha na cabeça, glorificaram a Deus, mas precisavam entender o que estava acontecendo. Peraí, o evangelho foi pregado aos gentios? O que aconteceu? Então eles enviaram para lá o Barnabé, um grande homem de Deus, responsável por coisas maravilhosas na Bíblia, e Barnabé foi para lá para ver o que estava acontecendo, testemunhar aos apóstolos e ensinar as pessoas que estavam se convertendo. Isso é sensacional, irmãos. Uma das bases, e a base, na minha opinião, mais importante para o crescimento de uma igreja é o ensino bíblico. Barnabé, ele tem uma ligação muito grande com Saulo. Quando o Saulo se converteu, Atos 9, Barnabé foi o responsável por acompanhar seu desenvolvimento. Quando Barnabé precisou de ajuda, de auxílio em Atos 11, ele conhecia o potencial de Saulo e ele decidiu buscá-lo. O versículo 24 do capítulo 11 nos mostra que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, de fé, e nós acreditamos que a sua sensibilidade ao Espírito Santo, o seu amor e a sua dependência de Deus o orientaram a buscar Saulo, que estava começando a se desenvolver na fé em Jesus. E Barnabé foi um tipo de professor de Saulo. Outro ponto importante é que Saulo, ele era versado em várias línguas. Então, Saulo foi um grande auxiliar de Barnabé na tarefa na tarefa em Antioquia. E a gente precisa entender que as pessoas mais prósperas e cultas daquela época, eles falavam grego e falavam latim, que era a língua oficial de Roma. E além de falar grego e latim, Paulo ainda falava o hebraico e o aramaico. Então vamos continuar. Subtópico 2, denominados de cristãos. O texto nos mostra que Barnabé e Saulo ficaram em Antioquia por 1 ano. Nesse tempo de 1 ano, eles trabalhavam de forma incansável para que a igreja ali implantada tivesse uma base sólida. E é muito comum existirem associações entre a rotina de vida e a pessoa. Isso sempre existiu. Alguns crentes
são chamados hoje de Bíblias, os Testemunhos de Jeová são chamados de TJ e por aí vai. E naquela região, naquela época, os gregos começaram a olhar o comportamento dos discípulos e começaram a associar aquele comportamento ao que eles ensinavam. Eles ensinavam Cristo, então os discípulos começaram a ser chamados de cristãos. Antes de ser chamados de cristãos, eles haviam sido chamados de discípulos de Cristo, de seguidores do caminho. Lembra que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida? João 14,6. Então, os discípulos de Jesus eram chamados de seguidores do caminho. Então, durante aquele ano em que os gregos, gentios, olhavam o comportamento deles, eles falavam, essas pessoas são discípulos de Cristo, então eles são cristãos. É por isso que o nosso testemunho fala tão alto perante a população. Subtópico 3, já estamos indo para o fim, tem como título a identidade cristã, e eu quero mostrar para vocês esta imagem e dizer para vocês o seguinte: nós não podemos nos enganar. Ainda que cada ser humano deve viver a sua vida como desejar, em se tratando de cristãos, o mundo inteiro está nos observando. E pelo fato dos cristãos viverem de forma contrária ao sistema que governa o mundo, lembra que a gente falou sobre os 3 inimigos do cristão? O diabo, o sistema e os seres que tomam conta desse sistema, os ímpios. Por isso nós somos muito criticados. Se a gente vai contra o que predomina, a gente é criticado. E as pessoas começam a prestar atenção em nós. Prestam mais atenção. Qualquer deslizezinho, vem a cobrança. No passado, quando a questão moral, cívica, os bons costumes eram levados mais a sério, tinha um pouco mais de rigor, tinha tanta diferença, né? O cristão trabalhava sempre honestidade, sinceridade, né? O fruto do Espírito. Hoje, a diferença é grotesca. O que antes, pela sociedade, era considerado errado, hoje não é mais. E isso vai piorar. Não se preocupem, não fiquem desesperados, vai piorar cada vez mais. Então, hoje, ser um cristão é um desafio maior do que era no passado. E as pessoas precisam entender que nós não somos religiosos como os fariseus. Nós somos discípulos de Cristo. E eu vou falar para vocês mais uma vez. Quer saber se alguém se converteu? Verifique a manifestação do fruto do Espírito. E nós vamos terminar esse subtópico. Eu quero trazer de volta. Eu não me canso de falar sobre esse texto. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 22, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. O texto diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quer saber se alguém foi salvo, se converteu? Fruto do Espírito. Quer saber se alguém está se santificando, crescendo na graça e no conhecimento? Fruto do Espírito. Então, nós partimos para a conclusão e final dessa aula. Lembre-se sempre que a conclusão é o final da aula, onde você traz à memória os objetivos e fecha
aplicando tudo aquilo que você já explicou. E nós aprendemos que o Evangelho rompeu as barreiras geográficas, culturais e religiosas e foi pregado aos gentios. Também aprendemos sobre a importância de nós analisarmos o contexto onde o Evangelho será pregado e adaptar a mensagem para a realidade destes locais. E, por fim, aprendemos sobre como a graça de Deus capacita todos os tipos de pessoas para a importante tarefa da evangelização. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use, que o Senhor faça com que você seja um professor impactante e abençoe a vida dos seus alunos através da ministração da palavra de Deus. Um grande abraço a você, fique na paz de Jesus.